aqueles que já estão aqui conosco. Vamos adorar o Senhor Jesus juntos nesta noite. Noite onde nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor. Vamos aguardar mais um pouco. Os irmãos que estão entrando, estão chegando para adorar o nome do Senhor junto conosco. Enquanto isso, você que já está conosco, aqueça o seu coração, já comece a clamar ao nome do Senhor Jesus, a entronizá-lo, a declarar que Ele é santo, a dizer palavras de elogio ao Senhor Jesus. Você que veio até aqui para adorar conosco, não espere por mim ou pelo Lucas começar uma canção, mas você mesmo já pode começar aí a bendizer ao nome do nosso Deus. Nós cremos que Ele está aí, que Ele está na casa, na sua casa. Nós cremos que Ele está conosco, dentro de nós, Ele se manifesta em nós. E Ele se manifesta através de você. Então creia que na sua casa a presença do Senhor é real. A presença do Senhor é real. Vamos aguardar mais um pouco. Consegui. Nice, saudade de todos, na verdade. Nós não vemos a hora de estarmos adorando ao Senhor no templo, né? Juntos, bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos declarar que o Senhor é santo, enquanto nós não chega o dia que a gente vai estar juntos, adorando ao Senhor. Enquanto isso não acontece, a gente vai treinar aqui juntos, a gente vai começar a aquecer os nossos corações para esse dia, o dia que nós estaremos no templo adorando ao nome do Senhor. Como diz a Rosineia, nós já estamos com as nossas lamparinas acesas, prontas esperando para que o Senhor venha. Então coloque aí azeite nas suas lamparinas, adore ao Senhor conosco. Esteja agora recebendo da presença do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Nós vamos declarar que Ele é santo. Declare aí na sua casa com alegria que Ele é santo. Você pode declarar conosco? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor.
conosco, querido, para celebrar o nome do Senhor, declarar que Ele é santo, declarar que Ele é digno. Então adora o Senhor conosco, com muita alegria, declare: santo. Quando cantamos dessa maneira, celebrando o Senhor, não tem como negar a saudade de estar no ajuntamento, a saudade de estarmos juntos, celebrando, batendo as nossas palmas e regozijando na presença do Senhor. É muito bom, querido, estarmos juntos. Talvez o que nós estamos passando tenha nos feito enxergar e dar valor aos momentos que nós vivemos na casa do Senhor. Aos momentos que nós íamos, aos dias que nós íamos à casa do Pai, às quartas-feiras que nós às vezes chegávamos do nosso trabalho correndo para ir para a casa do Senhor. Há 2 meses, indo para 3 meses, a gente não faz isso. E hoje a gente consegue enxergar isso e dar muito mais valor. E eu quero convidar você a se envolver na presença do Senhor onde você está. A presença do Senhor é real aqui, a presença do Senhor é real aí, a presença do Senhor é real em você. Então adore o nome do Senhor. Como você já declarou, a honra, a glória, que Ele é santo, louve ao nome do Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Adore ao Senhor conosco. Te louvarei conforme
sejam dados ao Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. Continue conosco, continue adorando o Senhor. Nós vamos entoar essa última canção. Essa canção tem tocado os nossos corações aqui nesses dias. Nós temos, através dessa canção, profetizado sobre a nossa casa, sobre a nação, sobre a nossa família, sobre a igreja do Senhor Jesus. Nós temos profetizado sobre ela, que a presença do Senhor Jesus venha com a cura, que o sangue de Jesus seja derramado sobre a vida daqueles que precisam. Então que você possa clamar ao Senhor comigo através dessa canção.
Senhor pode fazer segundo a tua vontade nas nossas vidas. Nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer segundo a tua vontade na nossa nação. Nós te pedimos a cura, Senhor. Entra com a tua cura nos hospitais, entra com a tua cura em cada enfermaria, entra com a tua cura em cada CTI, em cada UTI, entra com a tua cura em cada casa. Jesus, transforma todas as coisas, vem com o teu poder, que o Senhor encontre em cada lar a disponibilidade do Senhor fazer a tua obra, a tua vontade, Jesus. Vem com o teu poder, vem com a tua unção, vem com a tua presença, Jesus. Derrama sobre a nossa nação, derrama sobre a nossa nação, Jesus, a cura. Derrama sobre a nossa nação, Jesus, o juízo. Derrama sobre a nossa nação, Jesus, o teu poder. O teu reino possa ser implantado em cada parte da nossa nação, Senhor. Sobre as nações, Jesus, vem com a cura, vem com a cura sobre cada nação. Nós entregamos cada nação, Jesus. Acreditamos, Jesus, aonde estiver um cristão que clama o teu nome, vem, Jesus, como resposta, e que ele seja a resposta de Deus aonde ele estiver. Senhor, nós te pedimos a tua cura. Nós te pedimos, Jesus, que em teu nome, tudo possa se fazer novo e possamos ver a tua glória, possamos ver o teu governo sendo implantado em nós, na nossa casa, na nossa nação, nas nações. Nós te agradecemos, Jesus, entronizamos o seu nome, em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade à palavra do Senhor. Continue nesse mesmo espírito, continue clamando ao Senhor e bendizendo o nome do Senhor Jesus, pois Ele é digno de ser adorado. Nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Ouça aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. Fique na paz. Queridos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. É bom estarmos cultuando o Senhor, não é isto? É bom nós estarmos adorando a Deus, ainda que em casa, ainda que isolados, ainda que através de uma rede social, mas eu tenho certeza absoluta que Deus está contemplando esse momento nosso. Não é em vão, não é algo simplesmente que estamos fazendo como se fosse, vamos assim dizer, uma mera religiosidade. É verdadeiramente assim um momento de adoração espiritual que eu tenho certeza que Deus está recebendo. E nós vamos então ministrar hoje uma palavra, como nós temos feito ao longo desse mês de maio, uma palavra de família, não é isso? Nós estamos no mês da família e então todas as nossas ministrações têm sido voltadas assim para a família. E hoje eu quero trazer uma palavra para você, para sua família, né, sobre honrar a família. Essa instituição criada por Deus, algo que Deus criou, algo que Deus verdadeiramente formou e hoje em dia é tão desvalorizado pelo mundo que nós estamos vivendo hoje. O mundo atual, o conceito do mundo atual, a sociedade atual tem desvalorizado a família, tem dado um outro conceito, tem estabelecido uma nova ideologia daquela que a Bíblia nos apresenta. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que sabemos, né, o Deus, que nós sabemos como Deus fez a família e como nós devemos viver para que esta família verdadeiramente, então, ela seja estabelecida sobre a verdade. E como eu coloquei, querido, nós vamos falar sobre algo que honra a família. E nós temos um texto bastante conhecido lá de Efésios capítulo 6,
versículos 1 e 4, onde diz assim: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Queridos, honra é uma palavra pequena, não é isso? Mas carregada de grande poder para aqueles que caminham nela. Há 4 aspectos da honra que é de grande importância na vida do cristão que a pratica. E quais seriam esses 4 aspectos? O primeiro aspecto seria de honrar a Deus. A Bíblia nos diz isso, que nós deveríamos honrar a Deus. O segundo aspecto vem de honrar a família, e vai ser o que nós estaremos falando. O terceiro aspecto vem de honrar os irmãos, não é isso? E o quarto vem de honrar as autoridades e as lideranças. Então, como eu falei, nós temos esses 4 aspectos que a Bíblia nos apresenta. Mas hoje nós vamos falar especialmente sobre honrar a família. A honra, querido, é uma chave divina, disponível àqueles que são humildes de coração, para se ter acesso ao sobrenatural de uma vida, de milagres em todas as áreas, sermos bem-sucedidos em todas as áreas, vemos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Precisamos viver esse princípio de honrar aqueles que estão à nossa volta, mas principalmente o da nossa casa, os da nossa família. Nós estamos a entender que Deus, Ele tem planos extraordinários, surpreendentes, imagináveis para as nossas famílias. No plano de Deus, querido, para as famílias, cada indivíduo tem um papel a desempenhar, que deve ser feito da melhor forma possível. Deus, quando constituiu a família, Ele estabeleceu papel, tanto para o homem, como para a mulher, como para os filhos. E esses papéis, querido, esse papel deve ser desempenhado da melhor forma possível. Ele não tem como ser negligenciado se eu quero ver as bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. E aí é onde a gente vai ver que em muitas casas, a gente percebe, ou muitas casas não vivem sobre a bênção do Senhor, não vivem o sobrenatural de Deus, porque justamente deixam de praticar esse conceito de honra, deixam de praticar essa questão de honrar uns aos outros. Então, querido, a forma para se ter um relacionamento bem sucedido na família, querido, é você valorizar, honrar o outro mais do que a você mesmo, confiar em Deus e seguir os seus planos. É o único caminho, querido, é o único caminho de um sucesso verdadeiro para as famílias. Então, se você quer de fato que a sua família seja bem sucedida, tenha sucesso, vivam as bênçãos de Deus, comece com o princípio de honrar uns aos outros, de se honrarem mutuamente. Esse é o grande segredo quem quer viver uma vida verdadeiramente abençoada. Quando esses princípios são negligenciados pela família, querido, elas fracassam. Quando os princípios, que não são respeitados, verdadeiramente famílias, elas naufragam. Coisas acontecem de forma que a gente muitas vezes não sabemos explicar, que nós muitas vezes não sabemos explicar. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo outro? Porque justamente, querido, esses princípios de honrar uns aos outros estão sendo negligenciados. Então, quando esses princípios também são respeitados, a família cresce, a família prospera, não é isso?
E Deus nos deixou na Bíblia, querido, assim, exemplos de famílias que honraram a Deus e foram bem-sucedidas, como Adão e Eva, que honraram o Senhor e Deus os abençoou. Noé, é isso? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, as suas formas de vida, queridos, nos foram reveladas para que nós pudéssemos analisar e ver como eles foram abençoados. Por que essas famílias se tornaram abençoadas? Não estou dizendo que não vivenciaram problemas, que não tiveram suas lutas, que não tiveram suas dificuldades, mas foram abençoadas por Deus, porque tinham o princípio de se honrarem entre si. Então, quando obedeciam a Deus, e como tiveram tantas assim, essa questão de verdadeiramente se voltar para o Senhor, ainda que diante da dificuldade que obedeciam ao Senhor, nós vamos observar, querido, que eles foram abençoados por Deus. A Bíblia nos relata isso. Às vezes, se não honrarmos, né, uns aos outros, e às vezes o fato de não nos honrarmos verdadeiramente, sabe, querido, o que acontece quando aquelas famílias, e isso é um exemplo até daquelas famílias que elas não, em determinados momentos, não se honravam, acontecia que havia amargura, havia ciúmes e até assassinato, como nós sabemos que acontece. Tudo por causa de quê? Deixaram de, em algum momento, de darem honra uns aos outros. O primeiro assassinato, por exemplo, registrado na Bíblia, foi entre irmãos, não é isso? Caim que matou Abel. José foi vendido como escravo por uma questão de inveja. A gente vai ver isso. Os filhos do sacerdote Eli, não é isso? Ófnis e Finéia, desonraram a seu pai e ao povo de Israel e sofreram as consequências. Então nós estamos vendo, querido, que a Bíblia, ela nos dá justamente esse exemplo. Quando você trata com honra, principalmente os da sua casa, os da sua família, a bênção vem. Você vive uma vida de harmonia. Mas quando esse princípio falta, a gente vê que as coisas ruins acontecem. Então, querido, a maioria dos problemas de ordem familiar tem como origem o descumprimento das diretrizes bíblicas para o bem-estar da família. Um princípio que é fundamental para o crescimento espiritual de uma família é frequentemente então negligenciado: honrar. Esse princípio, querido, frequentemente marido negligencia para com a esposa, esposa negligencia o marido para com o marido, os filhos para com os pais para com os filhos. E aí as coisas não começam, né, a dar muito certo. A gente vai vendo que as coisas vão dando errado, os problemas começam a acontecer justamente por causa desse princípio de honrar que passa a ser negligenciado. A gente está falando de honra, então qual seria a definição de honra que nós poderíamos ter, biblicamente falando? No Novo Testamento, honra significa um apreço. Um apreço. Honrar é um sentimento, querido, de dever, de dignidade, boa fama, demonstração de respeito. Honrar é colocar o outro em primeiro lugar. Então essa é a definição bíblica que nós temos de honrar, que Deus nos passa nos seus ensinamentos. O verbo honrar significa distinguir, fazer diferença, querido. Quando honramos um familiar, demonstramos que essa pessoa é extremamente valiosa aos nossos olhos. Agora, o oposto também é verdade. Podemos demonstrar que um familiar tem pouco valor pela forma como nós o tratamos. É a forma que muitas vezes nós temos de demonstrar que esse familiar tem pouco valor. É a forma como você se refere a ele, como você o trata. Você não está honrando. Então, querido, o que nós então podemos fazer e o que podemos ver quando não há honra na família? Quais são os aspectos que nos mostram quando não há honra numa família?
casamentos são arruinados, filhos se rebelam, parentes se agridem fisicamente e verbalmente, um parente de repente não fala com outro. Essa é uma das características quando não há a honra na família. Quando não há honra na família, querido, não há gratidão, não há respeito, não há admiração. Esse é um outro aspecto de quando não há honra na família. O terceiro aspecto, quando não há honra nas famílias, querido, o azedume, a irritação, a ira, é uma coisa natural, não é isso? O mau humor, a falta de paciência, tudo isso então fazem parte ou são características de uma família onde a honra não está existindo. Então, querido, enfim, uma família desonrada colhe frutos amargos e os danos são incalculáveis. Então, diante desse quadro que eu apresentei para você, sobre quando não há honra na família, diante dessa situação, a pergunta que fica é: como podemos honrar nossas famílias? Talvez você, marido, talvez você, pai, pensa assim: eu honro a minha família, eu nunca deixo faltar nada dentro de casa, não é isso? Talvez você, esposa, diga assim: eu honro meu esposo porque eu lavo, passo, ou então até ajudo nas contas. Talvez você, filho, possa dizer: eu honro os meus pais porque eu arrumo a casa, eu lavo uma louça, eu ajudo a minha mãe em determinados momentos. Mas será que isso verdadeiramente está demonstrando que nós estamos honrando verdadeiramente, nos honrando verdadeiramente uns aos outros? E eu queria então trazer alguns aspectos para que a gente entenda verdadeiramente qual é o significado, o que devemos fazer para que verdadeiramente nós venhamos honrar a nossa família. A primeira coisa que nós precisamos entender, se eu quero honrar a minha família, se você quer honrar a sua família, a primeira coisa que você tem que fazer, você precisa decidir honrar a sua família. É verdade, é isso mesmo. A primeira coisa, para que haja honra na família, você precisa decidir honrar a sua família. Queridos, a palavra decidir aponta para uma decisão. Quando você decide alguma coisa, você está tomando uma decisão. Então, honrar a família começa com uma decisão de querer honrar. Deus disse assim, querido, em alguns versículos, por exemplo, 1 Pedro 2,17, ele vai dizer assim: tratai a todos com honra. Em Romanos 10,12, ele fala: preferindo-vos em honra uns aos outros. E em Filipenses 2,3, ele vai nos dizer: considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Então nós vamos ver, querido, que isso é um mandamento de Deus para nós. É uma ordem imperativa. Ele não fala se você puder, ele fala tratai. O verbo está no imperativo, uma ordem determinada. Preferindo-vos, ele está mandando, tá entendendo? Considerando, ele está determinando. Então isso, querido, é uma decisão. Nós não temos como chegar e achar a opção, não, posso não fazer. Não, Deus está mandando isso. Então temos que honrar, querido, pessoas que Deus colocou para fazerem parte das nossas vidas. Mas principalmente, vamos assim dizer, já que estamos falando de família, os da casa. Então, o que deve acontecer, querido? Os filhos devem honrar os seus pais. Os pais devem valorizar, honrar os seus filhos. As esposas devem honrar os seus maridos. Os maridos devem honrar as suas esposas. Sogras devem honrar seus genros e noras. Noras e genros devem valorizar, honrar as suas sogras. Deus espera, querido, que nós honremos os nossos familiares. Queridos, sabe que muitas vezes nós vemos em determinadas circunstâncias, como que nós estamos vivendo agora, essa questão da pandemia, algumas pessoas, morrendo, membros de famílias que estão, por causa dessa doença, deixando
né, através da morte, a convivência dos lares. E a gente vê que nesse momento as pessoas choram, as pessoas lamentam, as pessoas de repente bate aquele arrependimento. Poxa, se eu pudesse voltar atrás, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro. Então muitas vezes essa honra vem nesse momento de perda, no momento que um ente querido muitas vezes está em um caixão, que não vai ter mais a oportunidade de falar e de conversar. Aí as pessoas lembram, poxa, eu não honrei, eu não dei o devido valor. Aí então, querido, quando a pessoa falece, né, envia-se uma coroa de flores. Alguns fazem questão de pegar na alça do caixão, como se isso fosse simplesmente, eu estou honrando agora. Nós precisamos fazer isso hoje, em vida. Nós vamos verdadeiramente ter a atitude de honrar aqueles que estão à nossa volta, os da nossa família hoje, querido. Então decida honrar a sua família em vida. Não espere que um familiar morra para lhe dar o devido valor, querido. Ame-o hoje, nesse momento. Se volte para ele com uma palavra de admiração. Ainda que seja uma palavra que tem que pedir perdão, conversar, falar alguma coisa, demonstre esse valor. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, querido, para que você possa honrar a sua família verdadeiramente, você precisa decidir isso, você precisa querer, porque se você não decidir isso, querido, não assentar isso no seu coração, querido, você não terá uma atitude de honrar a família. O segundo aspecto, querido, que você precisa entender, se você quiser honrar a sua casa, honrar a sua família, você precisa decidir respeitar a sua família. É verdade. Mas pastor, eu respeito a minha mãe, eu respeito a minha esposa, eu respeito o meu esposo. Será, querido? O apóstolo Paulo disse para os maridos assim, serem o cabeça, amarem suas esposas, sacrificarem-se por elas, alimentarem, cuidarem delas. Está escrito em Efésios 5, lá do 22 a 31. As esposas, querido, ele diz, olha assim, vocês precisam serem submissas, temerem, respeitarem os maridos. Aos filhos, querido, é dito que devem obedecer os pais. Então a Bíblia Sagrada aponta o tempo todo para atitudes práticas. É isso? Então não adianta falar que nós amamos a nossa esposa ou filhos ou qualquer outro membro da família se a nossa atitude demonstra o contrário. Nós precisamos aprender a respeitar. E esse respeito, querido, vem de uma concordância nas ações, uma unidade, nas atitudes, uma compreensão, ainda que muitas vezes, algo nos fira, ainda que algumas vezes algo vem contra o que nós entendemos que tem que ser, mas o respeito vem quando eu passo a entender o porquê de muitas atitudes tomadas e não reagir de uma forma logo agressiva, contestando. Então eu preciso respeitar, querido. Precisamos respeitar, entender o porquê daquela situação, o porquê daquele motivo, o porquê daquela pessoa ter agido daquela forma. Essa é a forma que nós temos muitas vezes de mostrar respeito, querido. Atitudes de honra, querido, em casa, no lar, na família, cria um ambiente saudável para que a família cresça diante de Deus e dos homens. Vou repetir isso aqui. Atitude de honra em casa, na família, cria um ambiente saudável para que esta família cresça diante de Deus. Então, querido, respeite. Não se precipite em, proferir palavras agressivas, levantar a voz, denegrir a imagem, falar qualquer coisa que venha jogar a pessoa para baixo. Seja um filho, seja uma esposa, seja um esposo, seja uma sogra, seja um genro, seja uma nora, querido. Não use palavras depreciativas para um membro da sua família. Respeite, olhe para ele como uma pessoa de valor, assim como Deus o vê. Decida então respeitar, querido, verdadeiramente a sua família.
Deus cuida da sua família à luz da sua palavra. E como eu acabei de falar, né? 1 Timóteo 5,8 vai nos dizer: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. E eu volto a dizer, cuidar não é simplesmente pensando no bem material, mas é no zelo, é no trato, é no relacionamento que você deve estabelecer. Há muita gente, querido, negligenciando a sua família, desonrando seus familiares, muitas vezes usando como argumento as próprias atividades, seja profissionais e quem sabe até da igreja, para deixar de honrar, né, os pais ou algum outro membro da família. Eu estou muito ocupado, eu trabalho o dia todo, eu só faço isso, não tenho tempo, a igreja consome todo o meu tempo, eu tenho que estar lá, tenho que estar pensando nisso, e às vezes dentro de casa está deixando de dar a devida atenção. Muitas vezes na igreja, não é isso? Damos atenção devida a um irmãozinho, uma irmãzinha, não é isso? A um jovem, alguma coisa, mas dentro de casa não somos pacientes, entramos, né, nos isolamos muitas vezes nos nossos quartos, não conversamos, não batemos papos. Mas a Bíblia diz, querido, que se alguém age assim, dessa forma, negou a fé e é pior do que o infiel. Então vemos pessoas querendo ganhar também a sua família para Jesus por meio de palavras e discussões. Às vezes queremos que um membro da nossa família se volte para a igreja ou viva de uma maneira que nós entendemos que tem que viver, porque temos aquele conceito da palavra, mas às vezes de uma forma enérgica, sem amor, determinando, não é isso? Sendo ditador dentro de casa. Não, isso não é, querido, honrar a família. A Bíblia mesmo diz que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, se você quer que haja uma mudança, seja de um membro da sua família, lá do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, de uma sogra, de um genro, seja você o exemplo dessa mudança que você quer que ele venha a ter, querido. Então, querido, esquecemos-nos que a maior estratégia, melhor se dizendo, de evangelismo não são palavras, mas são atitude. O dia que a sua família enxergar Cristo em você, presta bem atenção, querido, o dia em que a sua família enxergar Cristo em você, aí então eles começarão a se converter ao Senhor, mas será pelo teu exemplo, pela tua forma de viver, pelo teu testemunho de vida. Aí você vai declarar verdadeiramente como Josué disse, né, querido? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então respeite, querido, em todos os sentidos, a sua família, um membro da sua família, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho. Tenha respeito pelo seu genro, pela sua nora, pelo seu sogro, pela sua sogra. Respeite, querido, verdadeiramente. A terceira característica, querido, que nós precisamos entender, se eu quero que haja honra na minha casa, na minha família, eu preciso também decidir amar a minha família. O apóstolo João disse assim lá em 1 João capítulo 4, os versículos 10 e 11. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É isso que a Bíblia diz. A honra, ela começa quando nós liberamos esse amor incondicional, esse amor que não pensa simplesmente no interesse próprio, mas que sabe compreender, esse amor que verdadeiramente sabe a hora que tem que se calar, esse amor que sabe a hora que tem que falar, pode até ser com uma certa energia, firmeza, mas com amor. Porque é isso que Deus fez conosco. Nós estávamos lá perdidos, nas nossas vidas de pecado, afastado, mas Deus simplesmente decidiu nos amar. Ele escolheu nos amar, independente se eu o amava primeiro ou não.
Ele não pensou nisso, ele simplesmente escolheu nos amar, independente do sentimento que eu dispensava a ele. E é isso que ele quer que nós venhamos fazer. Ele quer que nós venhamos amar a nossa família. Ainda que eu vou entender assim, olha, a minha família não merece o meu amor. O meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu esposo, ele faz isso, faz aquilo. Ele não merece que eu ame. Talvez esse seja o teu conceito, mas a Bíblia está nos mostrando diferente. Ainda que você entenda que por uma atitude dele, ele, sabe, não merece o seu amor. Mas o Senhor está falando aqui assim, ó, decida amar. Ame verdadeiramente, querido. Seja grato a Deus pela sua família. Seja, sabe, a sua família, querido, colocada diante do Senhor por você. Agradeça a Deus, Senhor. Eu agradeço ao Senhor pelo meu esposo. Eu agradeço ao Senhor pela minha esposa. Eu agradeço ao Senhor pela minha filha, pelo meu filho. Eu agradeço ao Senhor pelo meu genro, pela minha nora. Eu agradeço ao Senhor pelo meu sogro, pela minha sogra, pelo meu irmão. Eu agradeço ao Senhor pelo meu tio. Família, querido, seja grato a Deus. Ame-o assim como Deus nos ama. Decida amar. Perdoe, querido, os seus pecados. Se você acha que alguém te feriu, que alguém te magoou, perdoe, querido. Libere o perdão. Não amarre o pecado dessa pessoa a você mesmo. Porque se você fizer isso, prender em você, você comete as mesmas atitudes dessa pessoa, se você não liberar o perdão. A partir de então, querido, se você fizer isso, a felicidade vai inundar o seu lar, fazendo com que a sua casa, o seu lar, se torne um pedacinho do céu. Talvez hoje o seu lar você possa estar pensando assim, poxa, né? É isso e aquilo outro, não tem nem vontade de estar lá, é só confusão, é só briga, é só gritaria. Mas hoje, querido, você pode mudar essa situação. Se você decidir fazer uma única coisa, honrar a sua família, você verdadeiramente se voltar para ela, você verdadeiramente passar a dar a ela o devido valor. Entenda que você foi colocado nesta família. Deus colocou você nesta família para que vocês verdadeiramente vivam um pedacinho do céu, vivam uma extensão da igreja na sua casa. Só depende de você, só depende da sua atitude, só depende verdadeiramente, querido, de você querer que a sua casa seja abençoada. Então passe a honrar a sua família. Honrar é muito mais do que suprir simplesmente as necessidades físicas e materiais. Honrar vem de amar, respeitar, verdadeiramente vem de dedicação, vem verdadeiramente de relacionamento. Então escolha, querido, honrar a sua família. Seja em qual situação que você se encontre ou que ela se encontre, comece a mudar a partir de agora, verdadeiramente, essa situação que você esteja vivendo. Se você já está honrando a sua família, glória a Deus por isso. Continue fazendo isso, melhore, aperfeiçoe ainda mais, né? Essa qualidade na sua casa, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ainda muito mais. E eu queria nesse momento, então, querido, orar com você, pedindo que Deus continue abençoando o seu lar, continue te visitando, continue suprindo as suas necessidades. Se até agora não tem acontecido isso, eu vou orar também para que Deus, a partir de hoje, comece a abrir os céus sobre a tua família, sobre a tua casa, e as bênçãos sem medidas do Senhor sejam derramadas sobre você. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, porque somos seres sociais, criados pelo Senhor, ó Deus, para vivermos em comunidades, vivermos em família, Senhor Deus, essa comunidade, ó Deus, que nós inicialmente, assim que nascemos, ó Deus, temos os nossos primeiros contatos, é na família que nós temos as nossas primeiras orientações, nossas correções,
É na família que nós aprendemos, né, o que é viver em convívio, em contato uns com os outros, ó Deus. Essa instituição criada pelo Senhor, ó Deus. E nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos mostra, Senhor Deus, os padrões que o Senhor estabeleceu para uma família. O mundo hoje, Senhor, está vivendo um conceito diferente da tua palavra. As famílias, ó Deus, têm perdido seus valores, ó Senhor Deus, têm aberto mão, Senhor Deus, dos princípios que o Senhor estabeleceu, Senhor Deus, para uma família. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, declarando que nós cremos na tua palavra. E nós estamos declarando que nós queremos, Senhor Deus, que as nossas famílias, ó Deus, estejam estruturadas, ó Deus, na tua palavra. Eu, Senhor Deus, como marido, como esposo, eu quero viver o papel, Senhor Deus, que o Senhor estabeleceu para mim, Senhor Deus, como marido. Tenho certeza absoluta que a minha esposa, Senhor Deus, deseja viver também o papel que o Senhor estabeleceu para ela, Senhor Deus, como esposa. As minhas filhas, ó Deus, também têm desejado isso, Senhor Deus. Mas às vezes, Senhor Deus, em algum momento, ó Deus, deixamos de cumprir isso, Senhor Deus, por uma questão que muitas vezes nos foge ao controle, ó Deus. Mas nós queremos, ó Deus, diante do Senhor, reconhecer a nossa limitação. E queremos te pedir, Senhor Deus, ajuda. Queremos te pedir direção. Queremos te pedir, querido Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude verdadeiramente a vivermos em família de uma forma bem harmoniosa, conforme a tua palavra estabelece, dirigida pelo teu Espírito, porque nós queremos viver, Senhor Deus, as bênçãos que o Senhor tem preparado para as famílias, ó Deus. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, orar. Se por acaso, Senhor Deus, alguma família, Deus, que me assiste, que me ouve nesse momento, Senhor Deus, não está vivendo esses princípios, está faltando algo, Senhor Deus. Se um esposo, Deus, tem quebrado esse princípio, se uma esposa, Senhor Deus, está quebrando esse princípio, se filhos estão quebrando esses princípios, Senhor, toca nestas vidas, ó Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, convence-os de que eles precisam de uma mudança e que eles possam se tornar e se colocarem disponíveis ao Senhor para uma mudança, Senhor. Senhor Deus, começa a tratar então com a personalidade, o caráter de cada membro, Senhor Deus, de uma família, Senhor Deus. E em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que a tua boa mão, meu Senhor, esteja sobre a vida da tua igreja, sobre a vida das famílias da tua igreja, Senhor Deus. E que bênçãos sem medida sejam derramadas, ó Deus, sobre cada família, Deus. Abençoa, Deus. Cuida de nós, ó Deus, cuida das nossas casas, Deus, supra as nossas dificuldades, as nossas necessidades, Senhor Deus. Nós, Pai, declaramos, ó Deus, a nossa fé no Senhor, ó Deus. Declaramos a nossa confiança no Senhor, ó Pai. Declaramos que nós esperamos no Senhor. Então, Pai, nós te pedimos estas coisas, ó Deus, já te agradecendo, Pai, por tudo, meu Senhor, no nome santo, no nome poderoso, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Vou despedir vocês agora com a bênção apostólica. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o grande e eterno amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua casa, meu querido, sobre a tua família, sobre você. E aqueles que creem digam amém e amém. Fiquem na paz, que Deus os abençoe.